Olá, somos a Gede Antoine, estamos em Estarreja, mesmo em frente ao mercado. Temos uma grande variedade de produtos a nível de geriatria e ortopedia, assim como material de enfermagem para que possa cuidar do seu familiar em sua casa com todo o conforto. Venha-nos visitar. O restaurante do Francisco Guerreiro, em Noice, é com certeza uma casa portuguesa. O seu gerente é um alentejano puro e serve no seu restaurante os melhores pratos portugueses, num ambiente bem português, mesmo no centro da cidade. Neste restaurante encontram-se na hora do almoço e do jantar, imigrantes de todo o lado, e acima de tudo, bons amigos, que num ambiente informal, passam uma parte do seu tempo a falar em português, a discutir o seu dia-a-dia, e a saborear a excelente cozinha que o Francisco Guerreiro disponibiliza aos seus clientes. Francisco Guerreiro, Chico Zé, aqui mais conhecido pela malta aqui da zona, tem aqui um belíssimo restaurante, mas parabéns, um restaurante com uma decoração muito portuguesa. Está na Alemanha já há alguns anos. Conta-nos um bocadinho, quando chegou aqui, como é que isto era? Isto era mais negro, era mais claro? Conta-nos um bocadinho naquela altura como é que isto era. Sim, quando cheguei cá não era muito fácil, porque nós, enfim, os portugueses também não eram muitos naquela altura. E eu digo uns quantos colegas, ainda há pouco teve aqui um também, deles, não foi fácil para nós, a língua não nos ajudava, tínhamos as nossas dificuldades, mas como jovens nós conseguimos ultrapassar todos esses... E daí até tornar-se empresário? Teve outro restaurante, este é o segundo restaurante que tem? Sim, até tornar empresário. Em princípio eu também tirei o meu curso de soldador numa fábrica, exatamente, numa fábrica de tratores que se chamava Arvesta, antigamente, bastante conhecida a nível americano, mas sempre estive na gastronomia, desde pequenino que eu trabalhei na gastronomia. É o alentejano do Gema. Exatamente, ainda em Beja eu já tratava da gastronomia. Inclusive tive o meu padrinho que conseguiu um banquete para atingir a altura para tirar um cafezinho, naquela altura, né? Naquele tempo. Ficou sempre, nasceu no sangue a gastronomia, né? E até lá, e depois aqui continuei ainda, mesmo sem saber falar alemão, já trabalhava na gastronomia, em Düsseldorf, uma cidade bastante grande, mas pronto, muito... A casa aqui é a última aventura sua, uma casa com... A aventura minha foi a guitarra, né? Porque, enfim, não havia nada aqui nós, a nível dos restaurantes nós não tínhamos nada. E foi mesmo uma aventura. Era uma casa que já existia, que era espanhola, mas ao fim de poucos meses eu entrei com um sócio, mas não funcionou bem a cidade, continuamos a ser amigos, mas eu depois reconstruí o restaurante todo e fiz uma casa mesmo portuguesa. É como a Amália diz, uma casa portuguesa com certeza. O alemão também vem cá. O alemão, com o povo, sim, nós temos, em princípio, temos que dizer, ser francos, 70% dos alemães, porque os portugueses também são menos, não é? É uma cidade de 150 mil habitantes. E nós... Gostam da nossa comida e do nosso vinho? Adoro. São coisas que, quando são preparadas com carinho... Quais são os pratos que mais fazem aqui? O que é que pedem mais? O nosso prato que pedem mais aqui atualmente é o bacalhau à casa, que é um prato feito pelo Chico, e o bacalhau à Brás, conhecido, porque as pessoas... como é que eu ia explicar? As pessoas... Brás, para eles nem sabem o que é, né? E chama a atenção o que é Brás, e daí nós temos que explicar, e eles até ficam contentes. E uma sorda, já faz aqui de vez em quando também? A sorda não é fácil, não é fácil porque infelizmente faltam os produtos, neste caso o pão. O nosso pão alentejano não é fácil de fazer. Quando faz aqui umas brincadeiras alentejanas? Brincadeiras fazemos, né? Exatamente, faz sempre qualquer coisa. E os nossos pratos, os outros pratos típicos, nós temos a cataplana mista, que é a cataplana alentejana, né? Temos a nossa carne de porco alentejana, e todas as outras coisas, os nossos presuntos, os nossos chouriços também. Como eu sou alentejano, logicamente, cada qual puxa braço a sardinha e daí... João Marques, um fadista natural de Coimbra, dá uma ajuda ao seu afilhado, nas horas de maior movimento, e ao final de semana tem sempre a agenda cheia, para ir cantar o fado. João Marques, um imigrante português aqui na Alemanha, e nós, fadista, uma das pessoas que traz aos alemães e aos portugueses um bocadinho da nossa cultura lá de baixo. Conta-nos um bocadinho como é que é esta aventura da imigração, passando também pelo fado, não é? O fado é algo que está comigo há muitos anos, praticamente desde miúdo. Com 13 anos comecei a cantar fado, ainda em Portugal.
onde fiz vários programas, casas de fado, festas tradicionais portuguesas. Aos 25 anos emigrei para a Alemanha. Tive a facilidade de ter um grupo de guitarristas na Alemanha que me acompanhou durante os 25 anos. E durante esse tempo, depois promovi o fado e aquilo que é a nossa cultura portuguesa. Pela Alemanha, países como a Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suíça, França, tudo o que fosse onde houvesse imigrantes portugueses, penso eu que não há canto nenhum onde não tivesse feito atuações de fado. Um homem de Coimbra que gosta, sente mais o fado de Lisboa. Como é que isto acontece? É uma realidade. As pessoas, quando nascem, têm uma tendência, as pessoas têm uma tendência. E apesar de eu ser de Coimbra e ter feito, felizmente, muitas serenatas de fado de Coimbra, visto ser a minha terra, ser estudante da cidade de Coimbra, a opção foi o fado de Lisboa. Não deixando, contudo, nos meus espetáculos, sempre que alguém me pede para cantar um ou dois fados de Coimbra. Porquê? Porque na imigração sofre-se um bocadinho com a falta de Portugal e o fado de Lisboa é mais sofrido. Será por causa disso? Não será bem isso. Será mais a minha tendência. A minha tendência foi mais sempre para o fado de Lisboa. É claro que os imigrantes sentem muito mais quando se canta fado de Lisboa, porque o fado de Lisboa, como toda a gente sabe, é um fado que fala da vida, saudade, tristeza, do amor, tudo isso, e portanto, fala muito também do nosso país, das nossas raízes. Quando se canta esse género de fado para os imigrantes, é evidente que eles sentem muito mais do que se eu lhe for cantar uma balada tradicional do fado de Coimbra. Estão dois compadres sentados assim numa curva muito grande e passa um carro na curva, pum! E vira-se um para o outro. Ei, compadre, você me ouviu o que é que se passou? Não, eu não vi nada. E então? Deixa estar. Passado assim meia hora, passa um carro da polícia, volta para trás. Compadre, você me ouviu o que é que se passou aí? Não, passou aqui um carro e aconteceu qualquer coisa, um barulho, a gente já sabe. E a polícia perguntou: mas você não sabe porquê? Assim, você está a ver esta reta? Sim, senhor. Você está a ver esta curva? Sim, senhor. Mas os cabrões não viram o que era a curva. Então agora, como grande compatriota, vou-te fazer uma pergunta muito bonita. Sim. É um cigano e um preto vão dentro de um automóvel. Quem é que vai a conduzir? É o branco. É mentira, é o polícia, porra. Agora que já conhece o novo restaurante, bem no centro de Noice, não se esqueça de fazer uma visita, para matar as saudades de Portugal, provando a excelente gastronomia que esta casa oferece aos seus clientes. O Ribeirinhas assim o fez, recomenda e agradece ao Francisco a maneira como nos recebeu e nos fez sentir em casa.